esse jogador que inicia a pressão na saída de jogo do adversário e tem essa aplicação tática também do que o Filipe Luís gosta, né? O Filipe Luís, ele gosta muito dessa intensidade do jogador sem a bola, dessa entrega do jogador sem a bola. A coletiva do José Boto revelou algumas coisas, inclusive vou contar tudo pra vocês aqui, tá bom? Mas sem delongas, Juninho, o novo atacante do Flamengo, tá pra fechar a qualquer momento, tá gerando algumas polêmicas nas redes sociais. Uns jogadores querem, outros não querem. Tem um comentarista falando que tem jogadores melhores, né, pra ele, pro Flamengo. Mas vamos saber tudo agora, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos de Direitos Autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Mas sem delongas, vamos aqui a análise, né, sobre o Juninho, novo reforço do Flamengo. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente, o Boto até despistou na coletiva, né? Mas já tá tudo encaminhado. O Flamengo aumentou a proposta salarial em 3 vezes, aumentou o tempo de contrato por 3 anos. O próprio Filipe Luís ligou pro jogador, o próprio José Boto ligou pro jogador e tá tudo acertado, tá bom? Só falta o clube do Azerbaijão dar ok, mas já tá tudo encaminhado. Mas vamos pro vídeo. Com F360, como eu disse agora há pouco, vamos falar do Flamengo. Na nossa tela já está o Juninho, que joga no Karabag. E a gente tem uma tela para falar um pouco dele, porque é uma pretensão do Flamengo trazer este atacante. Chegando, camisa 9, quem é Juninho Vieira, que negocia com o Flamengo? 28 anos nessa última temporada agora, ou nesta última não, a temporada em que estamos, 24, 25, ele tem 26 jogos, 20 como titular e 11 gols. No Karabag, é do Azerbaijão. Clubes na carreira: Atlético Paranaense de 2015 a 2020. Depois Guaratinguetá, Portimonense, Brasil de Pelotas, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova em 2019, Estoril 19-20, Chaves de 20 a 23 e agora o Karabag. Eu estava olhando, além dos números que a gente tem, dos números não, das informações, dos times em que ele passou, estava dando uma olhada aqui, sem nenhum grande destaque em relação a jogos e gols, com exceção do Karabag. Por exemplo, estou vendo aqui no Guaratinguetá, ele foi emprestado, depois começou a carreira no Atlético Paranaense. Guaratinguetá, 7 jogos, 2 gols, Portimonense, 1 jogo só, nenhum gol, Brasil de Pelotas, 19 jogos, 1 gol, Novo Horizontino não jogou, não conseguiu jogar, não sei porquê, Figueirense, 25 jogos, 2 gols, enfim. E aí no Estoril, já em 24 jogos fez 6 gols, melhora um pouquinho. No Chaves, 76 jogos, 13 gols. E agora no Karabag se destacando. Muito torcedor do Flamengo desconfiado, ressabiado, com o pé atrás, em dúvida. Ou sem dúvida nenhuma, já cornetando, viu, Bira? Acho que é uma virada de chave do Flamengo, né? O Flamengo, até com a contratação do Boto, indica uma estratégia de mercado de buscar mais esses nomes, oportunidades, bons jogadores desconhecidos e não um jogador com tanta grife. O Flamengo da gestão Marcos Braz, apesar de alguns sucessos de jogadores desconhecidos como o Pablo Mari, em geral foi um time que contratou muito jogador com grife. Bons jogadores, deram certo, não estou querendo questionar a qualidade deles, Filipe Luís, Rafinha, Gabigol, Bruno Henrique, mas tudo jogador já rodado e conhecido. Né? Oportunidade, aquele jogador que foi no olhar ali, um pouco alternativo, assim. Aposta, como aposta, teve bem menos, né? O Flamengo foi pro Everton Cebolinha, com jogador de passagem de seleção brasileira. O Juninho já é um jogador com esse perfil. Essa diferença dos números do Juninho é porque ele jogava mais pelo lado, ele era mais ponta, e no Karabag que ele vira centroavante. Então, isso explica a mudança dos números ofensivos dele. Como ele começou a fazer muito mais gol. Mas ponta pode fazer gol também, amigo Bira. A ideia era Mas se justifica a busca do Flamengo pelo Juninho centroavante agora, não pelo Juninho só ponta, né? Mas poder jogar como ponta ajuda, porque o Gabigol fazia isso também. Sim. Então é um jogador que, quando o Pedro voltar, ele pode ser uma opção. Lembrando que pode fazer a dobradinha junto com o Pedro. Um dos motivos de ir atrás desse jogador por causa disso. Lembrando que o Pedro vai voltar agora no mês de maio para junho, né? E possivelmente podem atuar os 2 jogadores em campo, né? Tanto o Juninho quanto o Pedro. O Juninho jogando como ponta e o Pedro jogando como mais centralizado, entendeu? Por isso essa dobradinha. Por isso, um dos motivos do Filipe Luís insistir nesse jogador. Opção para jogar ao lado do Pedro em determinado cenário.
Agora, eu entendo que os números dele no Karabag, virou um artilheiro no Azerbaijão, tudo, então pode justificar, mas eu tenho uma desconfiança ali, porque como você falou, eu concordo com esse argumento. Ele era ponta, mas por que ele não fazia tanto gol antes? Assim? Realmente, assim, ele estava tão fora de posição, a ponto de só agora virar esse jogador explosivo dentro da área. Então, fico pensando se não é porque o campeonato do Azerbaijão é mais fraco, ou se foi, de repente, aquela coisa de uma temporada, 2 temporadas que encaixou tudo e ele começou a fazer muito gol, mas não sustenta. Então... Ele marcou gols no Leverkusen, né? Na Europa League da outra temporada. Ah, sim. O Leverkusen sofreu com o Karabag, que era um negócio na temporada passada. Exatamente. Então... Mas é o que você falou no início da sua fala. Acho que a grande diferença, o grande destaque é mudança de foco. Isso. De agora apostar não, trazer os jogadores que são aposta, pelo menos esse. Se a gente não pode chegar aqui e dizer assim, não vai dar certo, porque a carreira dele foi isso, Tarará tá com 28 anos, só começou a fazer, a gente não pode afirmar, mas é uma aposta, é muito mais dúvida do que você chegar e contratar... Até antes do desafio técnico, acho que tem um desafio de comunicação do Flamengo agora, caso concretize a contratação, ou seja, de mostrar para a torcida o porquê dessa escolha e, claro, torcer para ela dar certo, né? Mas, assim, até justificar, falar, não, nossa nova estratégia, a gente viu esse jogador, não é a gente tá inventando o cara, não é porque o empresário dele é amigo nosso, não. É porque ele é um bom jogador, a gente viu tudo e justificar. Eu acho que o Boto ele já meio que se justifica na apresentação dele, assim, a maneira como ele se apresenta e ele fala sobre o trabalho que ele já vinha fazendo, até justificando um pouco a permanência do Filipe Luís, de um trabalho um pouco, né, pioneiro sobre scout de treinadores, por onde o Boto passou. Como ele elogia o elenco do Flamengo, falando que de fato não precisa de muitas contratações. Eu acho que o grande lance é que o Flamengo ele se coloca numa condição agora, e não por vontade própria, no sentido de buscar um substituto para o Gabriel. A figura do Gabriel ela é muito grande dentro do Flamengo, e tudo que ele já apresentou, todas as coisas que ele conquistou e ajudou o Flamengo a conquistar. Então, joga-se a expectativa de um substituto para o Gabigol. Aí, de fato, não seria o Juninho do Karabag, o Juninho Vieira. Porque aí fica até desleal a disputa e a briga. O Flamengo muda a chavinha. Ele está buscando um centroavante para uma reposição. O Pedro não volta agora, o Carlinhos não se firmou. O Flamengo tem muitas outras possibilidades de jogadores que atuam principalmente pelos lados do campo. O elenco do Flamengo é muito bom. Então, ele está no mercado agora em busca de um centroavante. Tem que esquecer um pouco a reposição do Gabigol. Acho que dá esse voto de confiança para essa nova metodologia de contratações. Tem um novo diretor, tem um novo presidente, tem um treinador novo que vai começar uma temporada no Flamengo, um outro olhar para o mercado. O Filipe Luís é muito conhecedor do futebol, então ele na figura de treinador, mas ele se alimenta muito de futebol, tem uma outra visão de mercado. Fala-se, né, que a presença dele nessa negociação foi muito importante, porque o Juninho já estava quase que negociado com o Sevilha e ele liga para o Juninho para conversar. Então, eu acho que o torcedor agora ele está observando e acompanhando um novo jeito do Flamengo trabalhar. Então, assim, a diretoria passada apostava muito nesses nomes, jogava muito com a torcida, investia muito dinheiro. O Boto, ele chega com um outro discurso, um outro jeito de trabalhar no Flamengo. O que está escrito aqui, ó, mudar o perfil, o Flamengo deve mudar o perfil. Eu usei o termo foco, esse termo que está aí é melhor, perfil, ou os termos que a Mari usou, metodologia, novo jeito de contratar. É isso, Eugênio? É isso. Uma das frases mais marcantes para mim da coletiva do José Boto, quando foi anunciado pelo Flamengo, foi: queremos que a torcida fique feliz em dezembro e não em janeiro. É verdade. Essa é boa. Ele falou sobre isso. A gente vai trabalhar para o time no final do ano ser campeão. Em janeiro, talvez não fique tão feliz. Então, ele já antecipava que as contratações não seriam de jogadores famosos. É, sim, uma mudança radical de abordagem na formatação do elenco. Porque até aqui
o Flamengo, como já foi dito, ia em busca do jogador já consagrado. Isso mexe muito na relação da torcida com o time, no orgulho da torcida, na confiança, na empolgação da torcida. Agora contratou fulano de tal, esse sim, esse cara aqui vai chegar... Aí quando em todas olha... as posições, né? Você olha pode aí... pensar lateral esquerda, foi buscar o Vinha, foi buscar o Alexandre, Todos os jogadores famosos, conhecidos, com passagem em grandes clubes, em seleções. Exatamente. Ninguém precisava apresentar crachá. Eu sou fulaninho. O Juninho é um jogador que, para o mercado brasileiro, precisa apresentar crachá, pensando em Flamengo. Eu sou o Juninho. Joguei lá aqui, você falou a lista de times aí que ele atuou no Brasil, não tem nenhum time grande. É o Atlético Paranaense, né? Mas no próprio Atlético Paranaense ele não jogou. Pouquíssimos jogos. Então ele rodou por clubes menores, de divisões menores e tal. E aí conseguiu esse sucesso recente no Karabag. Eu vi uma sequência, né, de gols do Juninho no Karabag. O que me chama a atenção, velocidade. Muita. Jogador de velocidade. Não é o Pedro. Não é um jogador com o mesmo perfil do Pedro. É um jogador de ou atacar espaço, ou seja, receber o lançamento na frente e ganhar na corrida da defesa, ou conduzir a bola em velocidade. E nisso a gente está vendo aí algumas jogadas. Nisso ele me pareceu muito interessante. E ele vai para cima quase sempre ganha dos zagueiros. Ganha quando faz o gol, né? Porque eu vi os gols. É isso. Eu não vi as bolas que ele perdeu. Então, em muitos gols, ele vai com a bola dominada para cima do zagueiro, consegue passar pelo zagueiro. Em outros, mostra um bom posicionamento dentro da área para apenas chegar com um toque e fazer o gol. Mas esse é um recorte muito específico da carreira de um jogador de 28 anos. Todo mundo, a gente imagina que evolua. Canhoto? Estou vendo vários gols de canhota aí. Um jogador que sai da esquerda para o meio. A trajetória, se a gente fizer o chamado mapa de calor dele, a trajetória dele era de ponta esquerda. Ele não é canhoto. Vindo para o meio. Eu vi 3 gols de canhota bem, aqui nessa... Mas é um jogador que finaliza bem. Isso. E ele sai da esquerda para o meio. Então, no início da carreira, mais da esquerda, e conforme o tempo vai passando, mais chegando por dentro. E é um jogador que tem essa velocidade e acho que, assim, muito bom senso de posicionamento dentro da área, em jogadas que não são trabalhadas por ele, para estar no lugar certo e alcançar as finalizações. Então, é uma característica que, com certeza, o Filipe Luiz olhou. Não está sendo contratado sem ser aprovado pelo técnico, né? Não existe isso hoje dentro da forma como funciona o Flamengo. E entendeu que, um jogador desse jeito, que não tem no Flamengo, pode ser importante dentro de um plano de jogo que ele está projetando para a temporada. E o Flamengo, eu até teve a pergunta na Tarja. Tarja é esse negócio aqui embaixo, tá? Isso aqui se chama Tarja, tá, gente? Teve uma pergunta na Tarja agora há pouco se o Flamengo acerta com essa mudança de foco, como disse o Abel. E eu acho que sim, o Flamengo gasta muito dinheiro porque contrata muito jogador feito, o jogador que não precisa apresentar crachá. É um jogador que tem uma margem de risco menor, porque é um jogador já conhecido, já jogou em outros times grandes, só que é um jogador mais caro. E o Flamengo acabou gastando muito dinheiro até para contratar jogador reserva. O Flamengo tem dinheiro, mas o resultado financeiro do último ano já foi bem pior do que vinha sendo, porque tem uma questão do novo estádio, do terreno, tudo. Então o Flamengo talvez entre num período ali... Pagou alto por contratações com mau caráter. E não é um dinheiro infinito, né? Então não há dinheiro infinito. Então o Flamengo talvez entre num período em que continue sendo o time mais rico do Brasil, o clube mais rico do Brasil, mas com um pouquinho mais de restrição. Então é bom também acertar algumas contratações assim. Apertar o cinto um pouquinho. Exatamente. Né? Falávamos sobre os valores, né? Das contratações. Assim, não tá fácil, nem pro Flamengo. E tem torcedor comparando as duas, mas eu acho essa contratação mais justificável e com um potencial de dar certo maior do que a do Carlinhos. Sim. Que também foi contratado para ser uma opção. O Carlinhos tá bom. E a terceira, né? Agora o Flamengo tá precisando da primeira. Então, mas a primeira temporariamente para ver a segunda. No momento. Porque o Carlinhos é contratado porque ele faz um bom carioca pelo Nova Iguaçu, ele joga muito bem contra o Vasco, isso também empolga um pouco a torcida. Mas é outra exigência, o outro está jogando Exatamente. Champions League. Tá no Azerbaijão, mas está jogando. O outro jogou, ele é Liga Europa contra o Bayer Leverkusen, entendeu? Então é um jogador que você tem uma amostragem maior em alto nível ali, para tirar alguma conclusão. Eu também fui me aprofundar um pouco mais, né, sobre o Juninho, fui um pouco mais além dos gols.
esse jogador que inicia a pressão na saída de jogo do adversário e tem essa aplicação tática também do que o Felipe Luiz gosta, né? O Felipe Luiz, ele gosta muito dessa intensidade do jogador sem a bola, dessa entrega do jogador sem a bola. Então, se por vezes a gente questionou, será que o Gabriel oferece isso, o Gabigol oferece isso para o Felipe Luiz, enfim, se mostrou depois dessa reta final, mas desde já, eu acho que as contratações passam pela visão do Felipe Luiz um pouco mais amplo, né, do que o jogador ele vai me entregar também sem a bola, desse comprometimento do que o Felipe Luiz tem com o jogo. E o Juninho, no Karabag, também mostrou isso. Chama atenção, obviamente, a idade. 28, foi isso ou 29? Isso. Idade do Gabigol. Em jogo... É isso, galera. Ela foi simplesmente cirúrgica. Um dos motivos do Felipe Luiz ter ligado para o Juninho foi exatamente isso aí que ela acabou de falar, viu? Questão da intensidade, a questão da entregar algo a mais do que ele está buscando, né? Não só marcar gol, mas também ir marcar a pressão, né? Fazer aquela marcação-pressão. A marcação pós-perda, a famosa teia de aranha lá do Jorge Jesus. Você se lembra daquele teia de aranha do Jorge Jesus que ele fazia subir as duas linhas, né? As duas linhas de 4 para manter aquela pressão, fazendo com que o adversário errasse, aquela famosa teia de aranha. Ou saía para um lado ou para o outro, mas acabava se enganchando ali naquela pressão que o Flamengo fazia, perdia a bola e era fatal. Mesma coisa o Felipe Luiz faz hoje no Flamengo. E por isso esse jogador é fundamental para manter essa pegada, né? Manter esse foco, manter essa pressão pós-perda, que é fundamental. Um dos motivos de ele ter ligado para o Juninho ter convencido o jogador a aceitar a proposta do Flamengo, tá bom? Lembrando, como foi falado aí, né? O Flamengo ofereceu 3 vezes mais o salário que ele ia receber lá no Sevilha, por isso o chapéu, né, do Sevilha. Além disso, da questão salarial, também ofereceu 3 anos de contrato e todos os outros benefícios que você adquire ao jogar no Flamengo, tá bom? Além da visibilidade, vai ser absurda para ele. Vamos ver aí. Eu não sei quanto é que tá os seguidores dele hoje nas redes sociais dele, né? Mas vamos comparar o antes e depois, quando ele chegar no Flamengo, pra você ver a dimensão que é o clube de regatas do Flamengo, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. E lembrando que dia 2 de fevereiro, Botafogo e Flamengo, né? Final da Supercopa do Brasil. E agora é Copa Rei, Supercopa Rei. Tá bom? O Botafogo tá passando por alguns problemas aí, mas o Flamengo tem nada a ver com isso, né? Perdeu o Luiz Henrique, o Almada, agora tem que ir sua gente pro Santos. Acabei de ver a notícia agora no G1, no Globoesporte.com, que os jogadores estão insatisfeitos porque o João Testa não pagou ainda a premiação devida do ano passado, né? Dos títulos que o Botafogo ganhou, da Libertadores e Copa do Brasil. E os jogadores estão um pouco insatisfeitos com isso, né? Estão revoltados com essa atitude aí, que até agora, até o momento, já é meio de janeiro, e o João Testa não liberou os pagamentos para os jogadores, tá bom? Tá lá, o pau tá comendo lá em relação a isso. Mas o Flamengo tem nada a ver com isso, né? Tem que focar exclusivamente nele, partir pra cima e tentar conquistar o primeiro título no ano aí, que é a Supercopa do Brasil, tá bom? Lembrando que sexta-feira o Flamengo embarca para os Estados Unidos, né? Lá para Orlando, ao qual vai fazer a pré-temporada e vai fazendo os amistosos contra o São Paulo, né? A antiga Florida Camp, que hoje é IF Series, né? Flamengo e São Paulo, inclusive vai ser televisionado pela Globo, Premier, Sport TV e TV aberta. A Globo comprou os direitos de transmissões desse amistoso, entre aspas, né? Para Flamengo e São Paulo, tá bom? Qualquer informação eu trago aqui para vocês em primeira mão, mas Juninho bem desencaminhado, pode ser anunciado a qualquer momento. O próprio Vene Casagrande trouxe isso ontem à noite, eu fiz um vídeo depois, né, falando sobre isso, os detalhes sobre isso. Mas a qualquer momento pode ser anunciado. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele já tenha sido anunciado ou ainda vai ser anunciado. Mas é certeza do Juninho ser jogador do Flamengo, tá bom? Proposta muito boa, muito difícil o time lá, Karabag do Azerbaijão, não aceitar a proposta. O jogador já aceitou, o seu staff já aceitou, falta só dar o ok do clube lá, tá bom? Espero que tenham gostado, espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição.